Que bom que você está aqui. Eu sou Cássio Drummond, advogado há 23 anos, treinador de advogados, e hoje nós vamos falar sobre marketing e vendas na advocacia, para te ajudar a entender um pouco de como você prospectar e atrair clientes para o seu negócio na advocacia. Vem comigo. Uma coisa que a gente aprende logo que cai para a advocacia, logo que a gente vai exercer a advocacia profissionalmente, é que a advocacia é um negócio, é business. E como qualquer negócio que você vai montar, você precisa pensar em como você atingir o cliente para comprar o seu produto, no caso da advocacia, a solução jurídica que você presta. Então, assim como um dono de uma loja de roupas, assim como o dono de uma loja num shopping que vende grãos, alimentação natural, assim como o dono de um restaurante, todo empreendimento, assim também é a advocacia. Você precisa pensar, primeiro, qual é o produto que vai ser fruto do contrato que eu vou fechar dentro do meu escritório. Então, você recebe honorários das pessoas para poder ajudar essas pessoas a curar uma dor que elas têm. Cada pessoa que entra no seu escritório de advocacia necessita de um remédio para um assunto que a gente chama de solução jurídica para o problema ou para o desafio que ela está enfrentando. Ela já tentou resolver sozinha, não conseguiu e está vindo pedir ajuda a um especialista em solução jurídica para o problema que ele está enfrentando. E aí entra um detalhe importante, porque o direito ele é muito vasto. Você precisa definir qual a área que você vai gerar solução jurídica. Se for direito de família, qual é o produto que você tem dentro do seu escritório no direito de família? Alimentos, guarda, convivência, adoção, interdição, curatela, inventários, sucessões, e aí vai. Partilha patrimonial, divórcio, separação de corpos, medida protetiva, e aí vai. Então, numa área do direito, você tem vários produtos e é super importante que você tenha clareza, definido realmente, escrito no papel, qual é o que se chama hoje de prateleira de produtos, ou prateleira ou cardápio de serviços jurídicos que você oferece no seu escritório. Isso é para que você tenha clareza do que você é expert, do que você prioriza para oferecer para os seus clientes. Tendo essa clareza, você já vai saber qual o cliente que precisa dessa solução jurídica. Tem pessoas que vão mais além e que definem, inclusive, assim, eu trabalho no direito de família, mas eu trabalho para homens. Eu trabalho no direito de família, mas eu trabalho para mulheres. Então, você pode ir mais além e especificar mais ainda, vai ser um especialista ainda mais profundo naquele ramo. É o nicho do nicho do direito. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? É porque quando a gente fala de marketing, é fundamental que você saiba o mercado. Marketing é uma palavra que significa mercado. Então, como é o mercado que você vai oferecer a solução jurídica? E aí também qual o produto, qual a solução jurídica que você oferece e qual o tipo de pessoa que necessita dessa solução jurídica. Então, montar um escritório de advocacia, vai montar o seu negócio, já tem clareza de qual é a minha especialidade, eu vou trabalhar nessa área. E isso não te impede de trabalhar em outras áreas, porém, você tem que ter um canal de distribuição para você ser visto, de informações para você ser visto, porque é importante a gente fazer um adendo aqui. Quando eu comecei a advogar em 1999, não tinha internet como tem hoje, não existiam redes sociais, não existia YouTube, não existia... a gente usava era MSN, Messenger ou SMS, que eram torpedos que a gente enviava pelo telefone. Era a forma da gente se comunicar, da gente informar as pessoas, da gente ser visto, da gente ser lembrado. Aquela advocacia, hoje, já não existe mais. Hoje, em se tratando de marketing,
de penetração, em se tratando de longevidade de um escritório de advocacia, da sua advocacia, você precisa entender que existem vários canais de distribuição da informação. E o cliente vai te contratar se ele estiver lembrando de você. E para ele lembrar de você, você precisa estar sendo visto. E para você estar sendo visto, você precisa gerar informação sobre o que você quer que ele saiba que você trabalha. É assim que funciona. Então, se você trabalha com direito de família, vamos aproveitar o nosso exemplo aqui. Se você trabalha com direito de família, você precisa gerar conteúdo sobre direito de família. Com as limitações do Código de Ética, que não pode mercantilizar a profissão, você não pode gerar um conteúdo e falar, me procura, me liga, tá aí o meu telefone, pode ligar para mim, que eu te ajudo no que você necessitar. Isso é vedado pelo Código de Ética, mas é permitido você gerar informação. Então, falar quais são as modalidades que existem de regime de comunhão de bens no casamento e quais as consequências patrimoniais do divórcio. É possível você falar sobre as formas de guarda, de visitação, de convivência, as formas de partilha patrimonial, dependendo se o imóvel está financiado ou não, dependendo se é cotas de empresa. E aí você vai gerando conteúdo, por quê? Porque isso vai atingir aquelas pessoas que estão naquela circunstância e vai se interessar pela informação. E quando essa pessoa estiver passando por um desafio jurídico e precisar de um profissional, ele vai se lembrar da informação que você deu, porque está no radar dele de que você é uma pessoa que conhece da área e ele vai ter o seu contato para poder entrar em contato com você. E mais à frente nós vamos falar um pouco sobre como otimizar a utilização desses canais. Mas é fundamental, e eu já estou avançando aqui, porque eu acredito que você já tem alguma noção, mas eu vou voltar em alguns conceitos básicos para que a gente possa didaticamente ir construindo a nossa argumentação de hoje. Então vamos, você vai montar um escritório de advocacia. Primeira coisa que você tem que definir, se você está sozinho, você precisa ter a sua especialidade. Sozinho você vai ter que fazer a captação de cliente, a contratação, que é a venda, a geração da solução jurídica, que é o operacional, e vai ter que fazer o administrativo também, que é o feedback do ajuizamento com o cliente, que é falar com o cliente sobre a data da audiência, que é solicitar documentos para o cliente. Então, você acaba fazendo numa equipe, tudo sozinho. Se você vai começar com alguma outra pessoa, você pode dividir tarefas de forma clara. Você e o seu sócio, ou o seu parceiro, ou alguma pessoa que está trabalhando para você, algum colaborador, vocês vão definir tarefas para que, tendo duas pessoas, não estejam as duas pessoas fazendo a mesma coisa. E isso por quê? Porque para trabalhar com o escritório de advocacia e fazer estratégias de marketing, existem tarefas que têm que ser feitas todos os dias. Nós vamos ter uma conversa em separado sobre redes sociais, sobre como potencializar nas mídias sociais a sua advocacia. Mas eu não posso deixar de falar aqui agora de que você precisa estar utilizando o canal do Instagram, porque hoje, diferentemente de 1999, quando eu comecei, todas as pessoas têm um celular na mão. Todas as pessoas estão visualizando o Instagram todos os dias, pelo menos uma meia hora, 20 minutos a pessoa está no Instagram. E quem não estiver utilizando desse canal de informações para gerar negócio, já perde essa fatia do mercado. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu, por exemplo, já quase não assisto mais televisão. Canal aberto, então, já tem muitos anos que eu não vejo. E isso cada vez aumenta mais. Então, a televisão, ela ainda existe, ainda é um canal importante de marketing, mas hoje se abriu o que se chama hoje de marketing digital. E é fundamental que você entenda que o seu escritório, a sua advocacia, tem que estar presente no marketing digital, porque senão daqui a pouco vai ser esquecido. A gente não pode fazer propaganda, por exemplo, no intervalo do Fantástico, mas você pode fazer propaganda no Instagram, no celular da pessoa. Isso você pode. Como fazer isso, Cássio? Gerando informação e distribuindo informação para pessoas do perfil do seu cliente ideal. Então, por exemplo, você trabalha com militares. Você pode fazer uma distribuição de um vídeo seu pelo YouTube ou pelo Instagram, através do Facebook Ads, para atingir esse público. E você coloca lá, eu quero homens
de 20 a 35 anos ou de 25 a 40 anos, você escolhe o gênero, a idade, as preferências do gosto dessa pessoa que são militares ou que gostam de assuntos acerca de militares, e você vai escolhendo de acordo com a opção que o Facebook Ads te dá de você escolher o seu público ideal e distribuir o seu conteúdo, patrocinar o seu conteúdo para atingir essas pessoas, e sai infinitamente mais barato do que você colocar um outdoor, você colocar, que é proibido, que não pode, né? Não é permitido pelo Código de Ética, do que você fazer uma propaganda na televisão, do que você fazer uma propaganda atrás de um ônibus, que são coisas que não podem ser feitas. Então hoje abriu-se com o mercado digital uma nova oportunidade para os advogados gerarem informação, porque o que é permitido pelo Código de Ética é a postagem de conteúdos informativos. Então o que você vai fazer, você não vai chamar a pessoa para te contratar, mas você vai estar construindo um perfil de autoridade naquele assunto. Cara, e não é fácil. E é por isso que pouca gente faz. E é por isso que quem faz facilmente atinge o seu público, porque ainda é um mercado muito limitado pelo número de pessoas que estão fazendo. Poucos advogados toparam dar a cara a tapa e explorar esse oceano que existe do marketing digital. Muitas pessoas ainda subutilizam o marketing digital. Só para te dar um exemplo, quantos advogados você conhece que tem canal no YouTube? Poucos. Quantos advogados você conhece que tem um perfil profissional gerando conteúdo jurídico todos os dias no Instagram? Poucos. Quantos advogados têm um canal no Telegram? Poucos. Quantos advogados têm grupo de WhatsApp com seus clientes ou lista de transmissão no WhatsApp com os seus clientes para poder gerar conteúdo, espalhar o seu conteúdo? Poucos têm isso. Então, isso demonstra o quão distante ainda estão os advogados da utilização dessa ferramenta que é o marketing digital. Nós já estamos na era digital. Hoje a gente já fala sobre a era pós-digital, que significa dizer o seguinte, o digital já é, mas e agora? O que vem pela frente? Né? Porque daqui a pouco nós vamos estar com o robô fazendo petição dentro do nosso escritório. O operacional já está sendo substituído, as pessoas já estão sendo substituídas pela máquina, pelo robô. Como isso, Cássio? Me explica. Só uma pincelada aqui, fora até do nosso tema, mas para a gente falar sobre isso, porque é super importante. Se eu vou entrar com um processo de divórcio em Vitória, e nós temos 4 varas de família em Vitória, 4, 5 varas de família em Vitória, o robô vai ser capaz de buscar todas as sentenças daqueles 4, 5 juízes. E se eu colocar lá que eu estou defendendo o pai ou estou defendendo os interesses da mãe, ele vai buscar as sentenças que foram favoráveis ao pai ou que foram favoráveis à mãe. E se eu estou tratando de alimentos, ele vai buscar as sentenças, então, ou seja, vai ser uma busca muito mais assertiva, para eu ter os dados, as informações de como aquele juiz decidiu os casos nos últimos 5 anos. O robô vai buscar isso melhor do que qualquer estagiário, melhor do que qualquer advogado. Eu vou ter essas informações em 1 minuto na minha mão. E se eu precisar construir uma petição, esse robô vai construir essa petição com os dados específicos da região, daquele juiz, daquele tribunal, daquele desembargador, daquele relator, daquele ministro. Então vão ser petições construídas pelos robôs muito mais assertivas, muito mais efetivas, sem coisas desnecessárias. Isso a máquina vai conseguir fazer. Agora, em se tratando de marketing e vendas, isso é algo pessoal. Aí é fundamental que você entenda, que já mudando de assunto agora, falando de um outro conceito de marketing, que é da sua marca pessoal. Você, enquanto advogado, você carrega com você aonde você vai o seu escritório, a sua advocacia, o seu branding, a sua marca. Não tem como separar para o advogado, na minha visão, respeitando obviamente quem pensa de modo diverso, mas na minha visão, para ficar didático, para que a gente entenda, você é advogado 24 horas por dia, então aonde você vai como pessoa, você está levando o seu profissional junto. É por isso que não tem como você, como advogado, chegar num ambiente e se comportar como uma pessoa diferente do que você é no profissional. Eu acho que é o contrário.
o que você faz na sua vida pessoal reflete no seu profissional. Então isso está totalmente interligado. Por isso que quando você vai numa festa de família, ou numa festa que você é convidado, num evento, quando você vai na academia, quando você vai na praia, quando você vai no shopping, quando você vai num restaurante, é o advogado que está ali no restaurante. A sua mãe te apresenta para as pessoas, esse é o meu filho ou minha filha, advogada, advogado. Você se apresenta para as pessoas, eu sou o Cássio, advogado. Então a gente mesmo se apresenta em todos os ambientes como advogado. Então é necessário que a gente tenha consciência de que em qualquer ambiente que a gente está, a nossa marca como advogado está presente. Por isso, qualquer ambiente que a gente esteja, nós estamos prospectando a nossa marca profissional. O comportamento, as habilidades de relacionamento em todos os ambientes é o seu marketing, é a sua marca, é o seu branding. Você está levando num aperto de mão, num olhar no olho, o seu profissionalismo. A forma como você se comporta, a forma como você fala, a forma como você sorri, a forma como você olha de cara fechada, isso influencia na visão que as outras pessoas têm sobre você. E isso influencia se essas pessoas vão ou não te buscar como advogado delas quando elas estiverem diante de um desafio. Cada ambiente que você frequenta é uma oportunidade de você fazer um negócio. E isso não significa dizer, mas você só pensa em negócio, Cássio. Não. Primeiro eu penso em ajudar as pessoas, em ser honesto, em ser ético, em ser uma pessoa boa com as pessoas. E isso acaba gerando negócios para mim. Olha que bacana. Não sei se você já pensou dessa forma, mas eu queria deixar isso bem claro para você e por isso eu vou repetir. Não se trata do quanto você vai ganhar. O foco não está no faturamento. O faturamento é uma consequência. Consequência de quê, Cássio? Consequência do número de pessoas que você ajuda. O foco tem que estar o seguinte: eu sou um advogado, qualquer ambiente que eu estiver, se eu puder me colocar à disposição para ajudar as pessoas, isso vai me gerar mais negócio e eu acabo faturando mais. Então o foco tem que estar o quê? Em ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais negócios eu faço, mais o meu faturamento aumenta. Isso faz sentido para você? Ficou claro isso? Então, quanto mais pessoas você ajuda, melhor advogado você é. Mais negócios você faz, mais faturamento você tem. O faturamento é uma consequência do tanto de pessoas que você ajuda. E para ajudar o maior número de pessoas, você tem que estar disponível a essas pessoas. Você tem que se mostrar a essas pessoas de forma tranquila, sem ser espalhador de brasa, como se fala, né? Ficar espalhando muita brasa. Eu sou advogado, eu sei tudo, qualquer coisa eu resolvo. Não é assim. Existe uma outra palavra que eu acho que caminha muito ao lado da advocacia, que é a elegância. É o fino trato. É de você não ser over. O menos é mais. É de você ouvir mais e falar menos. Mas deixar claro, se posicionar como um advogado, como um gerador de soluções jurídicas. E isso para mim é fundamental quando a gente está falando de prospecção, quando a gente está falando de marketing do escritório para você poder atrair clientes. Tudo tem a ver com relacionamentos. A vida de qualquer pessoa que vende um serviço ou que vende um produto, ela vai permear pela qualidade dos relacionamentos. E eu não sei se você se relaciona de propósito ou não, e não tem nada de errado em você escolher com quem você se relaciona. Porque eu escolho com quem eu me relaciono. Eu procuro escolher pessoas que estão, primeiro, alinhadas aos meus valores para estar ao meu lado. Eu escolho os meus clientes. Não é qualquer um que entra no meu escritório e quer me contratar que eu faço uma oferta. Às vezes tem pessoas que eu não ofereço nada. Por quê? Não estou afim de trabalhar com esse cara. Não estou afim de trabalhar com essa empresa. Não estou afim de trabalhar numa causa dessa. Porque mais importante do que faturar a qualquer custo é eu ter uma vida que vai me orgulhar no final dela. Que eu vou chegar no final e vou falar, valeu a pena. Trabalhei, ajudei, tive luxo na minha vida em decorrência do trabalho, ajudei muitas pessoas com o dinheiro que eu ganhei na minha advocacia, construí uma vida que eu tenho orgulho. E muitas causas eu não me orgulharia de ser advogado.
Então, isso tem a ver com o seu perfil, com o perfil de qualquer advogado que queira. E eu não estou dizendo que eu sou santo, que eu sou perfeito, não, eu estou aprendendo. A cada dia eu vou aprendendo mais. E ainda tem muitas causas aqui no meu escritório que eu estou tocando, que eu não tocaria mais, mas eu ainda estou tocando. Eu não contrataria mais, mas como eu já contratei, eu tenho que honrar o contrato. Entende? Porque eu também não sou de abandonar o cliente e de tratar mal o cliente, porque eu já contratei, então eu tenho que continuar. E aí, falando sobre marca pessoal, então, fundamental que você tenha noção do seguinte: a imagem. A imagem, ela diz muito sobre você. Então, como você se veste, como você se comporta, a questão para o homem, a barba feita ou a barba bem cuidada, né? A aparência, porque como você cuida de você, você vai cuidar do caso daquela pessoa. Se você é todo desleixado, anda todo torto, anda todo sujo, é assim que você vai cuidar. O cliente vai ver assim, pô, esse cara não cuida nem dele, como é que ele vai cuidar do meu problema? Como é que ele vai gerar uma solução para mim se a vida dele está toda bagunçada? Então, o seu escritório, o local onde você atende as pessoas, tem que ser um ambiente conservado, um ambiente limpo, porque isso fala muito sobre você. Como você faz uma coisa, você faz tudo. Nos pequenos detalhes é que a gente se diferencia dos demais. Então é fundamental que você tenha uma aparência agradável. Não precisa de ser um modelo ou uma modelo, mas pelo menos uma aparência agradável, andar bem vestido, saber conversar, não ser espalhafatoso, porque isso soma na sua marca. É ser compreensivo, ouvir atentamente as pessoas, falar do que interessa às pessoas para que você tenha penetração, saber fazer perguntas poderosas, porque você aí atrai a atenção da outra pessoa, você atrai a confiança da outra pessoa quando você é uma pessoa que sabe se comportar bem, um profissional que sabe se comportar bem. Então isso tudo tem a ver com a sua marca, o seu comportamento, a sua habilidade em lidar com outras pessoas. Quando a gente fala que tudo tem a ver com relacionamento, então mais bem-sucedidos são os profissionais que sabem se relacionar melhor. Fundamental que a gente aprenda como se relacionar bem, e tem uma aula exclusiva também aí no nosso canal sobre relacionamento. Se ainda não está disponível, vai estar disponível daqui a pouco. Vai me acompanhando aí, que com certeza tem dicas preciosas sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre como conseguir colaboração. São coisas que eu trato muito, que é fundamental para você manter a longevidade da sua advocacia. Então, marca pessoal. Como você se veste, como você se apresenta, como você fala, como você se comunica, isso é fundamental. Aí a sua marca pessoal também está presente nas suas redes sociais. Hoje, tem a necessidade de ter um site para que a pessoa possa te encontrar numa busca? Tem. Quem não é visto não é lembrado. Então, se a pessoa bater o seu nome no Google, tem que aparecer alguma coisa boa no Google. Então, você tem que ter a noção de deixar para o Google te mostrar quando a pessoa for te buscar. E aí eu estou falando de Google, eu estou falando de site. Tem um site que mostra o seu escritório, a sua área de atuação, sua equipe e aspectos do seu profissionalismo no seu site. Isso é fundamental. Tem o seu site. Além do seu site, nas suas redes sociais, e também eu vou deixar para vocês depois um vídeo só sobre redes sociais, mas hoje já vou falar um pouquinho. Nas suas redes sociais, a sua foto de perfil tem que ser uma foto de um advogado que você contrataria. Vamos fazer aqui um combinado. Olha para suas redes sociais e se pergunta: eu contrataria um advogado que tem essa rede social? Então, para mim, o que faz sentido, tá? E tudo certo se você pensa diferente, não estou querendo aqui te ensinar nada, eu estou falando da minha experiência, do que eu tenho visto advogados fazendo, empreendedores fazendo, do que eu acho que serve as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Mas se você tem uma rede social de advogado profissional, tem que ser perfil aberto. O perfil tem que ser público. Para quando a pessoa te indicar, um cliente seu te indicar, aquela outra pessoa que recebeu a indicação entrar no seu Instagram e conseguir ver o seu feed, conseguir ver o seu perfil. Porque eu já ouvi histórias de advogados que têm rede social privada, que o próprio cliente solicitou lá para poder seguir e o advogado negou e o cliente rescindiu o contrato. Então, olha
como que a gente não tem o controle sobre a reação das outras pessoas. Então, o mais correto seria você ter uma rede social com perfil aberto, para que qualquer pessoa que queira saber sobre você tenha acesso à sua rede social. E aí você vai usar a sua rede social para trabalhar a sua marca, o seu profissionalismo. E isso é marketing digital. É você deixar o seu perfil de uma forma que a pessoa, quando clica no seu perfil, ela sabe o que você faz. Você vai estar deixando a informação ali para a pessoa sobre quem é você, sobre o que você faz, sobre a solução que você gera. Melzinho na chupeta. É a sua forma de se comunicar com essa pessoa. Entende? Aí, na aula sobre marketing digital, mídias sociais, eu vou falar para você sobre stories, sobre feed, sobre patrocínio, nós vamos especificar um pouco mais. Mas hoje aqui eu queria já te falar isso. É como você utiliza o seu perfil na rede social. Isso impacta na pessoa que quer te contratar. Imagina, por exemplo, se me indicam 2 advogados. Um advogado tem um perfil aberto, o outro advogado tem um perfil fechado. O advogado que tem um perfil aberto, ele está com o feed dele lá gerando conteúdo, falando sobre o assunto que eu estou precisando da solução jurídica. Ele está facilitando o caminho mental para que eu tenha a conclusão de que ele é um expert, que ele é uma autoridade. Pô, eu vou escolher contratar quem? Se eu tenho 2 perfis, e hoje qualquer pessoa que vai contratar qualquer serviço que seja, a primeira coisa que ela faz é ir lá no perfil do Instagram. O Instagram hoje é o primeiro lugar onde as pessoas consultam sobre as outras pessoas. Então, talvez você que ainda está com perfil público, ou você que ainda não está utilizando o Instagram profissionalmente de propósito, talvez seja a hora de você repensar e deixar a sua rede social com o conteúdo que você gostaria de encontrar no advogado que você gostaria de contratar. Então, para falar um pouquinho sobre essa questão da marca pessoal. E isso também tem a ver, só para a gente explorar um pouco isso daqui. Um outro ponto que eu acho fundamental, todos os ambientes que você frequenta costumeiramente, de você deixar claro que você é um advogado e que se aquela pessoa precisar do seu serviço, você está à disposição. Aí entra o marketing que a gente fazia na época que eu me formei, que é o marketing de cartão em papel. Isso ainda funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Eu almoço todos os dias em um restaurante. E o dono do restaurante, ele já sabe que eu sou advogado. E todas as vezes que eu vou pagar a minha comanda para o dono do restaurante, eu dou uma lembrada nele de algum assunto jurídico. Ou não é todas as vezes, mas costumeiramente, de propósito, eu toco no assunto com ele, de alguma coisa jurídica relacionada ao negócio dele. O que acontece normalmente? Eu advogo para o dono do restaurante que eu trabalho. Eu advogo para a turma da academia que eu treino. Eu advogo para o dono da loja de suplemento, onde eu compro minha proteína. Eu advogo para o cara que faz o remendo das minhas roupas. Eu advogo para a pessoa pessoal da feira, onde eu compro meus produtos naturais. Então, o que é isso? Em todos os ambientes que eu frequento, eu me comporto como um advogado profissional. Porque se você quer ser reconhecido como um advogado profissional, se comporte como tal. Isso é fundamental. Se você quer ter uma advocacia profissional, se comporta como tal, que já é. O que vai dizer se você é um advogado profissional ou não é o seu comportamento. Então, se você quer ser um advogado profissional, basta se comportar como tal. O dia que você estivesse se comportando como um advogado amador, sabe o que você vai ser? Um advogado amador. O dia que você virar a chavinha e falar, não, eu sou um advogado profissional, eu vou me comportar como tal, já é, você já virou um advogado profissional. É simples assim. Tem a ver com congruência. É de você, no dia em que você estiver pensando, falando e agindo da mesma forma, isso se chama congruência. Alinhamento. Está alinhado o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Aí você já é. Eu penso como um advogado profissional, eu sinto como um advogado profissional, eu falo como um advogado profissional e eu ajo como um advogado profissional. Pronto. Não precisa ter 100 metros quadrados de escritório, equipe trabalhando para você, não precisa ter um baita data center, uma mídia social da primeira geração. Não. É comportamento. É como você se comporta com os poucos clientes que você tem e você vai crescendo aos poucos. Tudo
que é grande hoje foi pequeno um dia, nasceu pequeno. Então, você tem que ter a noção seguinte, que tudo são etapas, são fases. Você não consegue chegar no último degrau da escada num salto. Você precisa passar degrau por degrau, é fundamental passar o degrau do crescimento para que você cresça com sustentabilidade, para que a sua longevidade seja feita numa base sólida, para você aprender cada etapa do crescimento do seu negócio, para que daqui a pouco você possa delegar funções no seu escritório. Isso para a gente falar então de marketing. Marketing tem a ver com atração. E agora nós vamos falar um pouco sobre vendas. Venda foi algo que virou a chave na minha carreira. Eu passei um momento em que eu saí de uma sociedade e eu precisava me virar para poder aumentar os meus negócios, porque o meu faturamento quando eu saí da sociedade caiu e eu precisava gerar um novo negócio, uma nova forma de fazer negócios. E eu fui então estudar sobre vendas. Fui estudar sobre vendas com treinadores internacionais, eu fui buscar os melhores. Eu investi muito em treinamento para entender sobre vendas. E venda tem tudo a ver com relacionamento. Os melhores vendedores são aqueles que têm a capacidade de conversar com o seu cliente sobre diversos assuntos. Para você ter uma ideia, os grandes vendedores das grandes empresas são aquelas pessoas que chegam no cliente e conversam com o cliente sobre a roda da caminhonete do cara, sobre a viagem que o cara fez, sobre a fazenda que o cara está comprando, sobre o problema que o filho está tendo na escola, sobre assuntos da vida. O vendedor, ele se transforma, na verdade, num amigo, praticamente uma pessoa com um relacionamento íntimo com o seu cliente. Então, a capacidade que a gente tem que ter como advogado é exatamente de entender como a gente se tornar íntimo do nosso cliente. É isso que muito advogado trava e não consegue vender, exatamente porque não quer ter um relacionamento com o cliente. Mas aí eu te digo, os melhores advogados, os advogados que têm os melhores contratos, são aqueles advogados que são íntimos dos seus grandes clientes. Então você precisa quebrar esse paradigma na sua cabeça e entender que a sua capacidade de venda vai dobrar, triplicar, quando você começar a tratar de outros assuntos com seus clientes. E isso só é possível a partir do momento em que você se importa com o seu cliente. Essa é a chave. Se importar com o seu cliente de verdade é perguntar como o seu cliente está. Qual é o maior desafio da vida dele hoje? E se você resolver aquele problema que ele está enfrentando ali, isso vai gerar benefício de que forma na vida daquele cliente hoje? O advogado, às vezes ele se fecha numa bolha que dificulta o acesso do cliente no relacionamento, mas essa é a chave, esse é o paradigma a ser quebrado. E foi o que eu aprendi com os grandes vendedores, que eu já tive aulas e treinamentos e que eu admiro. E nos livros de vendas que a gente estuda, dos maiores vendedores, as pessoas falam sobre isso, é de como a gente conseguir entrar na vida do nosso cliente de forma sutil, elegante e se tornar íntimo, a ponto daquela pessoa desejar te contratar, desejar estar do seu lado, desejar ter você como advogado dele. Existem várias formas da gente se tornar íntimo das pessoas, e o marketing digital hoje também é uma. Através dos stories, você abre a sua intimidade. Tudo tem limite, óbvio, mas ali você deixa as pessoas nos seus stories saber das coisas da sua vida, do seu cotidiano, de como você faz uma petição, de como você raciocina para gerar uma solução, de como é dentro do seu escritório, de como é a sua vida, de como é a sua família. E isso gera conexão, isso gera um gatilho mental chamado de familiaridade. É um gatilho mental, as pessoas viram membro da sua família através dos stories. As redes sociais, as mídias sociais hoje, elas já entenderam isso e estão trazendo isso de uma forma muito fácil, para que a gente possa utilizar disso também em nosso favor. E isso também se aplica à advocacia. Bobo é quem ainda não enxergou isso. Quando enxergar,
vai tentar entrar e vai ver, poxa, entrei tarde. Quanto antes você entender isso, quanto antes você se adaptar a essa realidade, quanto antes você começar a praticar, a utilizar essa ferramenta, mais rápido vão vir os resultados. No início tudo gera vergonha, tudo gera preocupação, mas é assim que as coisas vão ser daqui para frente. Essa é a era pós-digital. E vou te dizer mais, as crianças, a próxima geração, já está vindo fazendo isso com o pé nas costas. Minhas filhas pegam hoje um celular e fazem um vídeo e conversa com a pessoa no telefone com a maior naturalidade, coisa que nós ainda estamos tendo dificuldade de fazer. Mas se não começarmos logo, daqui a pouco, a próxima geração já vem atropelando a gente. Então, se você quer manter a longevidade da sua advocacia, se atente a isso. Hoje as conexões são feitas pela internet. Então, esteja presente hoje na vida dos seus clientes. E para falar de vendas, você tem que ser visto. Se você não é visto, você não é lembrado. E para ser visto, você tem que criar canais de comunicação. Então, use das listas de transmissão do WhatsApp. Faça um conteúdo curto sobre o que você está trabalhando. Vamos pensar aqui num caso, por exemplo, eu trabalho com inventários. Fazer um vídeo de 2 minutos e meio falando sobre quais os impostos incidentes sobre o inventário, a diferença entre meiação e herança, para dizer que sobre os 50% do meieiro ou da meieira não incide o imposto de transmissão causa mortes, então a pessoa já economiza 4% sobre os 50% na herança. Então são coisas simples para atrair a atenção do seu cliente. Manda um vídeo na lista de transmissão, um vídeo por semana de 2 minutinhos para você ser visto. E isso é a forma de você estar utilizando os canais que tem hoje, ou seja, você consegue apertar a mão de 500 pessoas num videozinho de 2 minutos e meio. É utilizar hoje da capacidade de penetração que as redes sociais, que as mídias sociais têm, para você poder atingir o maior número de pessoas e ser visto pelo maior número de pessoas. Isso gera vendas. Hoje, você tem que pensar, o cara que vende pipoca pensa nisso, o cara que vende roupa pensa nisso, o cara que vende comida pensa nisso, o cara que vende bicicleta pensa nisso, e o advogado tem que pensar nisso. Isso hoje o digital, o marketing digital, igualou os advogados. Porque hoje a gente tem a mesma capacidade de chegar no telefone de um empresário ou de uma pessoa física, eu não sei qual é o seu cliente ideal, de uma pessoa física, que uma grande empresa tem. Um grande escritório de advocacia tem. Se a gente souber utilizar os canais que estão à nossa disposição. Então, tem que ter um olhar para o marketing e para vendas do seu escritório. Para falar um pouco de vendas, eu deveria entrar um pouco em precificação, porque no momento do fechamento da venda, você precisa ter a noção de quanto vale a solução jurídica que você gera. Muito advogado tem muitos clientes, mas está passando dificuldade financeira. Muitos advogados contratam muito, mas contratam mal. Não sabem precificar os honorários e acabam trabalhando muito e trabalham muito e nunca têm rentabilidade. Nunca tem lucro na carreira. Por quê? Não conseguem mensurar as etapas de um processo, quanto tempo dura um processo, quantos atos processuais vão ter que ser praticados até a geração da solução jurídica. E mais, não estão treinados a tentar uma solução jurídica sem processo, que eu acho que hoje é o mais crucial. Que é gerar... Cliente não quer petição, cliente quer solução. Então, gerar uma solução jurídica sem processo no judiciário é o melhor dos mundos. Merece até um bônus. Existem alguns contratos que eu faço no meu escritório em que, se eu conseguir a solução jurídica sem precisar do judiciário, eu ganho até um bônus, porque eu evitei um problema para a vida do meu cliente. E é justo isso. É justo. O advogado que consegue a solução sem precisar de um processo, ele é muito mais valioso do que o advogado que só usa o processo. Tem que ir em audiência, tem que aguentar sustentação oral em tribunal, tem que aguentar desembargador, e às vezes a gente não tem... Vocês sabem o desafio que é para a gente conseguir despachar um processo, para a gente conseguir uma sentença que enfrenta todos os argumentos, para a gente conseguir uma reforma de uma sentença, ou para a gente conseguir
ir na sustentação oral, entregar memorial para desembargador, vocês sabem qual é o desafio que a gente enfrenta numa lide processual. Evitar isso é o melhor dos mundos, não só para nós, como para o nosso cliente. Então, os advogados que estão focados em solução jurídica sem processo, eles estão um passo à frente. Eles já estão vivendo uma era que os advogados processualistas ainda não conseguiram enxergar. E são muito mais úteis nos dias de hoje, né, do que largar o seu cliente numa briga judicial que vai levar 5 anos para poder terminar. E se chegar ao final e você conseguir executar alguma coisa, se o devedor tiver patrimônio para poder pagar, né? Então, são vários aspectos que favorecem uma solução jurídica sem processo. E isso é importante na hora da venda, na hora da precificação do seu negócio. De você saber ter preços alternativos. Para a solução extrajudicial é tanto, para a solução judicial é tanto, e se a gente conseguir um acordo é tanto, para que você não leve prejuízo, para você saber quanto custa isso para você e qual a sua margem de lucro, porque tem que dar lucro. Muitos advogados falam comigo, mas eu não sei cobrar porque eu fico com pena do cliente. Então, antes de ter pena do cliente, tenha pena de você. Porque se você tem pena do cliente e não tem pena de você, é você que vai ficar com o problema do cliente. E para o cliente ficou maravilha, mas para você ficou ruim. Então, você tem que ter uma noção de, na reunião de fechamento de negócio, você estabelecer uma precificação e fazer uma negociação com o cliente que seja vantajosa para você, porque o seu cliente, ele quer um advogado poderoso, e para você ser um advogado poderoso, você precisa ter lucro, para que você tenha realmente uma advocacia que você vende, senão você vai ficar preso dentro do seu escritório fazendo um monte de petição, preso em prazo, em um monte de processo, e não vai ter tempo para ser o advogado que você está vendendo. Não sei se eu consegui ser claro, se isso fez sentido para você, mas para mim isso faz todo sentido. A gente vai falar mais à frente um pouco sobre como precificar, que eu vou te ensinar a dar dicas de como fechar um contrato de honorários. Isso numa aula específica sobre fechamento de contratos poderosos. Tá joia? Por hoje, o que a gente tinha a falar sobre marketing e vendas é o que eu posso te gerar aqui de forma gratuita, aqui no meu canal. E se isso fez sentido para você, se você acha que tem algum colega que precisa também ouvir isso que nós falamos aqui, eu vou te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com esse colega. Se inscreve no meu canal para que você possa estar sendo aí sempre lembrado, né, dos vídeos que a gente está postando, do conteúdo que a gente está gerando. Não perde esse conteúdo, porque isso aqui é feito para você, para te ajudar. Eu estou comprometido em te ajudar na sua carreira, para melhorar a sua advocacia. E esse canal aqui é o canal dos advogados que estão aí querendo mais, indignados com uma advocacia mediana. É o canal para os advogados que querem realmente ter uma vida extraordinária. Então, continua com a gente aqui no canal, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal e aciona o sininho de lembrete para que todo vídeo que a gente possa postar, você seja lembrado e não perca nenhum conteúdo, tá joia? Um beijo para você, vamos embora!